bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo, ele tá dentro da série Conceitos Básicos e é o primeiro vídeo da série. Então, nós vamos falar sobre coisas primordiais e no decorrer dos outros vídeos, nós vamos nos aprofundar nos conceitos básicos até que depois cheguemos no intermediário e depois no avançado. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro tema que a gente tem aqui é um tema que todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, mas é importante a gente ressaltar, que é o que é a bruxaria. Tem um livro que eu gosto muito, que é esse que eu vou trazer aí para vocês a capa, tá? Que é esse livro, Guia Completo de Bruxaria, do Raymond Buckland. Esse livro, ele é maravilhoso porque ele tem, apesar dele ter um olhar wicano, ele traz bastante conceitos que são maravilhosos e de fácil da gente conseguir entender, né? A gente tem aí no lição 1, porque o livro ele tem uma estrutura como se fosse um curso, né? A história e a filosofia da bruxaria. E aí eu vou ler alguns trechinhos, como esse vídeo é um vídeo de estudo, né? Então já tô avisando que ele vai ficar um pouquinho mais longo. E aí, no lição 1, o autor, ele fala que os bruxos, eles precisam conhecer as suas raízes, né? Conhecer como e por que as perseguições surgiram, né? E onde e quando que foi esse surgimento, né? Existe muito que a gente pode aprender do passado e é verdade, né, que muitas partes da história podem parecer assim, chata, né? Eu vou estudar sobre a bruxaria, mas é muito chato estudar esse começo, né? Mas é importante, é muito importante para nossa formação, nosso entendimento dos nossos ancestrais. Existem muitos autores que eles falam sobre as origens da bruxaria, mas o próprio autor desse livro, ele ressalta, né, os trabalhos da doutora Margaret Murray, eu acho que é Murray, que ela pesquisou tão a fundo as origens da bruxaria que ela remontou lá na era paleolítica, há 25 mil anos atrás, né? E aí ela foi muito importante para toda essa parte histórica da bruxaria. E ela foi uma pessoa tão importante que ela conseguiu ter ali fatos históricos, ela conseguiu ali ter provas desse culto remontado lá do Paleolítico, né, até a Europa. Então vamos falar um pouquinho de como que era esse homem há 25 mil anos atrás, né? O ser humano paleolítico, ele dependia muito da caça para poder sobreviver, né? Ele só conseguia comer se ele tivesse sucesso na caça, para adquirir os alimentos, né? Ele precisava não só da carne para sobreviver, mas também da pele dos animais para poder se aquecer, né? Ele precisava dos ossos dos animais para poder confeccionar ferramentas, confeccionar armas. E o ser humano, ele reverenciava muito mais as energias divinas da natureza do que hoje em dia, né? Então, o ser humano, ele nomeava essas energias, né? Então ele reverenciava o vento, o relâmpago, reverenciava todos os espíritos que faziam parte ali, né? O sol, a lua. E quando a gente dá um caráter divino a algo, a gente está praticando animismo, né? O que é o animismo? É você endeusar ou você dar vida para algo. E assim eles acreditavam que um Deus controlava o vento, um Deus controlava o céu, um Deus controlava as águas. E o grande e importante Deus que controlava as caçadas. E aí que começa toda a história, né? Porque a maioria dos animais caçados, né, eles tinham chifres. E por isso que o ser humano primitivo representava o Deus da caça como tendo chifres. E essa foi a primeira vez que a magia se mesclou com os primeiros passos, né? Que seriam usados contra a própria magia, que é a questão dos chifres. Uma grande crença, né? Que prevalece até hoje, mas que é da verdade simpática, né? Que coisas parecidas tinham efeitos parecidos e o semelhante atrai o semelhante. Essa é a ideia da lei da atração.
Ou seja, né, haviam representações. Então, por exemplo, se eles fizessem aí uma estatueta de um bisão com argila, né, de tamanho natural, e essa estatueta fosse atacada e morta, né, então a caça a um bisão de verdade também terminaria na morte do animal. Então, eles faziam um ritual mágico religioso para poder fazer ali uma encenação, né, com o intuito de que isso atraísse a verdade para eles. E aí, por que não representar uma divindade, né, estando presente ali naquele grupo? Então, né, o homem teve a ideia de fazer essa representação, né? Quando o homem das cavernas se cobria com pele e máscara com chifres e representava o deus da caça e liderava esse ataque, né? Essas práticas foram representadas em pinturas, né? E ali teria como se fosse o próprio Deus guiando a caça. E você vê aí a perpetuação, né, das práticas. Por exemplo, tem aqui no livro, né, que os índios Penobscot, eu acho que é assim que fala, né, há menos de 100 anos atrás da escrita desse livro, eles usavam máscaras de cervo e chifres quando eles realizavam rituais para a caça também, né? A dança do búfalo dos índios Mandan é outro exemplo. Esse deus da caça tinha uma deusa consorte. Mas qual dos dois surgiu primeiro, né? Será que primeiro saiu o deus da caça e depois a deusa da caça? Será que eles foram criados juntos, né? A gente não sabe, mas também não é relevante, né, gente? Para que houvesse animais para caçar, é preciso que os animais fossem férteis. E para que a tribo sobrevivesse, né, ou seja, a taxa de mortalidade fosse mais baixa do que a taxa de natalidade, era preciso que os homens e as mulheres fossem férteis, né? Então, mais uma vez, a magia simpática, ou seja, a magia da atração, a lei da atração era utilizada. E eles faziam estatuetas de animais se acasalando e realizavam-se rituais em que os membros da tribo copulavam, né? Ainda existem muitas representações esculpidas e modeladas da deusa da fertilidade, em geral conhecidas como figuras de Vênus, né, que eu vou trazer aí para vocês. A mais conhecida entre elas é a Vênus de Willendorf, mas outros exemplos incluem a Vênus de Lausel e a de Cirui. Eu acho que é assim, de Lepsquin. Eu não sei falar esses nomes, mas eu vou deixar aí para vocês. Essas figuras têm todas elas um ponto em comum. Os atributos femininos são representados em enormes medidas. Ou seja, né, é uma mulher com peitão, né, e com partes íntimas mais assim avantajadas. Mas aí é de propósito para enfatizar, né? Aí você tem as ancas, né? Que é a cintura mais avantajada e tal. O rosto dessas estátuas não é definido, né? Nem braços e pernas. São apenas sugeridos. Isso evidencia o fato de que seus criadores só estavam preocupados com a questão da fertilidade, né? Então, a mulher é quem carrega e nutre a prole. A deusa era sua representação como a grande provedora e nutriz, mãe da natureza ou mãe terra. E aí, com o passar do tempo, né, com o desenvolvimento da agricultura, a deusa foi levada a um patamar mais alto, tá? Ela passou a zelar pela fertilidade também dos campos, assim como pela fertilidade dos animais e da tribo. O ano era dividido naturalmente em dois. No verão, onde os alimentos podiam ser cultivados, e por isso a deusa predominava, e do inverno, né, onde homens e mulheres tinham de se voltar para a caça, portanto, o que predominava era a energia do deus. Os demais divindades, né, do vento, trovão, relâmpago, etc., gradativamente passaram para o segundo plano, adquirindo uma importância secundária. Assim como os homens se desenvolveram, mesma coisa aconteceu com a religião, né? Pois foi nela que tudo se tornou de modo lento e natural. Os seres humanos se espalharam pela Europa, levando os deuses. À medida que surgiam países diferentes, o deus e a deusa eram denominados de maneiras diferentes, embora nem sempre recebessem nomes totalmente diferentes. Algumas vezes eles eram simples variações.
mas ainda assim eram na essência as mesmas divindades. Esse fato é muito bem ilustrado na Bretanha. No sul da Inglaterra, o deus cornífero é conhecido como Cernunnos, que literalmente quer dizer chifrudo. E no norte do país, o mesmo deus é chamado de Cerne, uma forma mais abreviada do mesmo nome. E ainda em outra região, o mesmo tornou-se Erne. Nessa época, o ser humano aprendeu não apenas a cultivar os alimentos, mas também a estocá-los para o inverno. Logo, a caça tornou-se menos importante. O deus cornífero passou a ser visto mais como um deus da natureza em geral, um deus da morte e de tudo que existe depois dela. A deusa ainda regia a fertilidade e o renascimento, pois práticas funerárias do período mostram que se passou a acreditar na vida após a morte. Os gravetianos, que viveram aí de 22.000 até 18.000 antes da Era Comum, foram inovadores nesse aspecto. Eles enterravam seus mortos completamente vestidos e ornamentados e espalhavam sobre eles ocre vermelho, que é hematita ou então peróxido de ferro, para que lhes devolver a aparência de vida. Membros de uma mesma família eram muitas vezes enterrados sobre a lareira do local onde moravam, para que ficassem próximos dos familiares. Os homens eram enterrados com suas armas, às vezes até com seu cachorro. Tudo que ele pudesse precisar na vida após a morte. Não é difícil ver como a crença na vida após a morte surgiu. Na raiz disso estavam os sonhos. Para citar um trecho de Witchcraft from the Inside, do próprio Buckland, tem uma citação. Quando o homem dormia, ele estava aos olhos de sua família e de seus amigos como um morto. É verdade que no sono ele ocasionalmente se movia e respirava, mas com exceção disso, estava sem vida. Ainda assim, quando acordava, ele podia contar que tinha passado a noite caçando na floresta. Podia contar que havia encontrado e conversado com amigos que na verdade estavam mortos. Os outros, com quem ele falava, podiam acreditar nele, pois também tinham vivenciado esses mesmos sonhos. Eles sabiam que ele não havia tirado os pés da caverna, mas sabiam que ele não estava mentindo. Parecia que o mundo dos sonhos era um mundo material. Havia árvores e montanhas, animais e pessoas. Até os mortos estavam lá, parecendo imutáveis muitos anos após a morte. Nesse outro mundo, portanto, o homem devia precisar das mesmas coisas que precisaria nesse mundo. Então, daí que veio esse tipo de crença. E aí, gente, com os diferentes surgimentos de diferentes rituais, para fertilidade, sucesso da caça, necessidade das estações, foi preciso que se desenvolvesse um sacerdote, O que é um sacerdote? É uma pessoa selecionada capaz de trazer resultados quando comandava rituais. Em algumas regiões da Europa, esses líderes rituais, ou sacerdotes e sacerdotisas, tornavam-se conhecidos como Wicca, que seria sábios, Na verdade, na Inglaterra, na época dos reis anglo-saxões, o rei nunca pensaria em agir em relação a um assunto importante sem consultar um Wiccan, que é um conselheiro ou sábio. E os Wicca precisavam ser realmente sábios. Eles não apenas conduziam os rituais religiosos, mas também deviam ter conhecimento de ervas, magia e adivinhação. Eram médicos, advogados, magos, sacerdotes. Para o povo, os Wicca eram os embaixadores entre eles e os deuses. Importante ressaltar que eu estou falando sobre o termo Wicca utilizado no passado, não sobre a religião Wicca que existe hoje em dia, Com o cristianismo, não houve a imediata conversão em massa, que muitas vezes a gente vê em filme, houve o cristianismo, do nada todo mundo virou cristão. O cristianismo era uma religião criada pelo homem. Ele não evoluiu gradativamente e naturalmente através dos milhares de anos, Como a gente... Não, na verdade é isso mesmo. Como vimos, que aconteceu com a antiga religião. Não houve, assim, um período grande para que o cristianismo ele fosse desenvolvido, O cristianismo, num espaço curto de tempo, ele ganhou grandes proporções. E países inteiros foram classificados como cristãos, quando, na verdade, apenas seus governantes haviam adotado a nova religião. Ou seja, se aquela cidade era governada por uma pessoa cristã,
Então, se o governante era cristão, né, tinha-se a ideia de que toda aquela região, aquele povoado, era cristão também. Uma tentativa de conversão em massa foi feita pelo Papa Gregório o Grande, né? Ele achava que se ele colocasse igrejas, né, nos mesmos lugares dos templos pagãos, onde as pessoas já estavam acostumadas a se reunir, seria uma forma de fazer com que elas frequentassem as novas igrejas cristãs. Então ele instruiu que os bispos, né, destruíssem os ídolos e jogar água benta nesses templos para dedicá-los aos deuses cristãos. Ou seja, eles entravam num templo sagrado pagão, quebrava-se as imagens pagãs e em seu lugar colocava-se imagens cristãs. As pessoas, no entanto, não eram tão ingênuas quanto eles pensavam, né? Então tem um lugar aqui que eles se reúnem e eu vou trocar essa imagem aqui por outra, eles não vão nem perceber. Quando as primeiras igrejas cristãs foram construídas, os únicos disponíveis para construí-las era o próprio pagão, né? Então, quando eles ornamentaram as igrejas, os pedreiros e escultores claramente incorporavam em sua decoração figuras suas das próprias divindades. Dessa maneira, mesmo sendo obrigados a ir às igrejas, as pessoas ainda podiam cultuar seus próprios deuses ali. Muitas dessas figuras existem até hoje. A deusa é geralmente representada como uma divindade da fertilidade, com as pernas abertas e a genitália de tamanho maior do que o natural. Essas figuras são geralmente conhecidas como Xelanagis. O deus é representado com chifres e cercados de folhas. Ele é conhecido como uma máscara de folhas, ou como Jack of the Green, ou Robin o the Woods. Essas figuras do deus antigo não devem ser confundidas com gárgulas, tá? Que são aquelas outras figuras monstruosas esculpidas nos 4 cantos das torres das igrejas para assustar os demônios. Tem um trecho aqui do livro Witchcraft Ancient and Modern, eu acho que é assim, que é Bruxaria Anciã e Moderna, do Raymond Buckland, que fala assim: nos primeiros tempos do cristianismo, principalmente foram dotados de maneira mais definitiva outros conceitos oriundos das antigas religiões. A ideia da trindade, por exemplo, foi extraída da antiga tríade egípcia Osíris, Ísis e Horus, tornando-se Deus, Maria e Jesus. O dia 25 de dezembro, como o nascimento de Jesus, foi emprestado do mitraísmo, que também defendia a segunda vinda de Cristo e o ato de comer o corpo e beber o sangue de Deus em muitas religiões. Do mundo antigo encontrava-se concepções imaculadas e o sacrifício do Deus pela salvação do ser humano. Então, naqueles primeiros tempos, né, quando o cristianismo estava lentamente ganhando forças, a antiga religião, né, os wiccanos, né, e outros pagãos eram seus rivais. E naturalmente, natural, que se queira eliminar um rival. E a igreja não poupou esforços para fazer exatamente isso. Costumava-se dizer que os deuses de uma antiga religião se tornaram demônios da nova. E esse foi certamente o caso aqui. O deus da antiga religião era um deus cornífero, portanto, aparentemente era o demônio cristão. Aos olhos da igreja, os pagãos eram obviamente adoradores do demônio, do diabo. Esse tipo de raciocínio é usado pela igreja ainda hoje. Os missionários, particularmente, tendiam a rotular todas as tribos primitivas que se encontravam como adoradores do demônio, apenas porque as tribos cultuavam um deus ou deuses que não eram o deus cristão. Não fazia diferença que as pessoas fossem boas, felizes e muitas vezes vivessem melhor do seu ponto de vista moral e ético do que a vasta maioria dos cristãos. Elas tinham que ser convertidas. A acusação de adorar o demônio, frequentemente associada aos bruxos, é ridícula. O demônio é puramente uma invenção a ele, como tal, antes do Novo Testamento. Na verdade, é interessante notar que todo o conceito de maldade associado ao demônio decorre de um erro de tradução. A palavra original hebraica Hassan, que aparece no Velho Testamento, e a palavra grega diabolos do Novo Testamento significam simplesmente oponente ou adversário.
É preciso lembrar que a ideia de dividir o poder supremo em dois, o bem e o mal, é de uma civilização avançada e complexa. Os deuses antigos, ao longo de todo o seu gradativo desenvolvimento, eram muito humanos, o que significa que tinham por natureza um lado bom e um lado mau. Então isso era muito comum, né? Por exemplo, a própria deusa Hecate, que ela tem ali os dois lados, o bom e o mal. Não se tinha aí uma divindade puramente boa ou puramente maléfica, como é trabalhada dentro do cristianismo. Foi a ideia de uma divindade construída apenas de bondade e amor que tornou necessário o surgimento de um antagonista. Numa linguagem simples, só se pode ver a cor branca se existir uma cor contrária, o preto com a qual a comparar. Essa visão de um Deus constituído apenas de bondade foi desenvolvida por Zoroastro na Pérsia no século VII antes da Era Comum. A ideia disseminou-se posteriormente para o Oeste e foi adotada pelo mitraísmo e depois pelo cristianismo. O Malleus Maleficarum é um livro composto de 3 partes, sendo que a primeira trata das condições necessárias para a bruxaria: o diabo, a bruxa e a permissão de Deus Todo-Poderoso. Nesse livro, o leitor é advertido pela primeira vez que não acreditar em bruxaria é heresia. Discutem-se então se as crianças podem ser geradas por íncubos e súcubos, a copulação das bruxas com o demônio, se as bruxas podem influenciar a mente dos homens, incitando-os a amor ou ódio, e se as bruxas podem embotar o poder de gestação ou obstruir o ato venéreo. Se as bruxas podem fazer truques de prestigitação, de modo que o órgão masculino pareça inteiramente afastado e separado do corpo, as várias maneiras pelas quais uma bruxa pode matar uma criança no útero, etc, etc. A segunda parte trata dos métodos pelos quais as bruxas infligem os malefícios e de que modo estes podem ser curados. Explica os vários métodos pelos quais os demônios, por meio das bruxas, seduzem e atraem inocentes para o aumento de seu horrível ofício e sua companhia. A forma pela qual é feito um pacto com o diabo, como elas se transportavam de um lugar para o outro, como as bruxas impedem e previnem o poder da procriação, como elas deixam os homens desprovidos do seu membro viril, como as bruxas parteiras cometiam crimes horrendos quando matavam a criança ou ofereciam ao diabo em blasfemo ritual, como as bruxas infligiam mal ao gado, desencadeavam e evocavam tempestades de granizo e de como fulminavam homens e animais com raios. Seguiam-se, então, remédios para situações acima. A gente sabe que, no decorrer da história, existem vários e vários relatos de pessoas que sofriam de alguma coisa, aquilo era associado à bruxaria e a forma de tratar era totalmente bizarra. A terceira parte do livro, que se trata das medidas judiciais ao Tribunal Civil e Eclesiásticos a serem tomadas contra as bruxas e contra os hereges, é talvez a mais importante. E nessa parte se descreve as normas para a instauração dos processos e para lavrar as sentenças. Quem são os juízes mais indicados para julgamentos de bruxas? É a primeira questão. E segue-se o método para dar início ao processo. O juramento solene e interrogatório das testemunhas, a qualidade e a condição das testemunhas, se inimigos mortais podem ser admitidos como testemunhas. Aqui ficamos sabendo que o testemunho de jovens de má reputação e de criminosos e de servos contra seus mestres é aceito. Deve-se notar que uma testemunha não deve ser desqualificada devido a qualquer espécie de inimizade. Nós descobrimos que, em se tratando de bruxaria, praticamente qualquer pessoa pode fornecer provas, embora, em qualquer situação, elas não fossem admitidas. Até provas oferecidas por crianças pequenas eram admissíveis. É óbvio, pelo que foi mencionado, que os autores do Malleus Maleficarum tinham certas obsessões. Muitos capítulos são, por exemplo, relacionados a aspectos sexuais da bruxaria. Quem eram os autores dessas obras infames? 2 dominicanos chamados Jacob Sprenges e Henrique Kramer.
E apenas em 1951, sim, 1951, menos de um século, na Inglaterra, as últimas leis contra a bruxaria foram finalmente revogadas, e isso abriu caminho para que as próprias bruxas se expressassem. Em 54, o Dr. Gerald Gardner, em seu livro Bruxaria Hoje, disse, com efeito, o que Margaret Murray teorizou é verdade. A bruxaria foi uma religião, de fato ainda é, eu sei porque eu mesmo sou bruxo. E ele revelou que a arte ainda estava viva, embora oculta, e foi o primeiro a contar a versão bruxa da história. Na época em que escreveu isso, parecia que a arte estava declinando e talvez se mantivesse apenas por um fio. Ele ficou muito surpreso quando, em resultado da publicação de seus livros, começou a receber notícias de muitos covens por toda a Europa que ainda praticavam alegremente suas crenças. Mas esses covens sobreviventes haviam aprendido uma lição. Não queriam correr o risco de vir a público. Quem poderia garantir que as perseguições não começariam novamente? Por algum tempo, Gardner foi a única voz em defesa da arte. Ele afirmava ter sido iniciado num coven inglês da costa sul da Inglaterra, e logo antes, no início da Segunda Guerra Mundial. Ele ficou empolgado com o que encontrou, e havia passado toda a sua vida estudando magia religiosa, e agora era parte dela. Ele queria sair correndo dali e contar para o mundo todo, mas não tinha permissão para tal. Por fim, depois de muito implorar, permitiram que ele apresentasse alguma das verdadeiras crenças, porque o coven era muito velado. A prática dos bruxos num romance. Ele escreveu o livro, né? High Magic Aids, que aqui não tem tradução não. Publicado em 1949. Ele levou mais 5 anos para persuadir o coven a permitir que ele contasse a natureza dos fatos, para complementar Bruxaria Hoje, que é o nome do livro. Ele publicou seu terceiro livro em 59, foi intitulado The Meaning of Witchcraft. Com base nos seus próprios estudos de religião e magia, Gardner concluiu que os remanescentes da bruxaria que ele encontrava estavam incompletos, em certo sentido incorretos. Durante milênios, a antiga religião havia sido puramente uma tradição oral. Foi apenas com as perseguições, com a separação dos covens e o resultante perda de intercomunicação que surgiram os primeiros registros. Naquela época, quando os bruxos tinham que se reunir nas sombras, os rituais passavam finalmente a ser descritos no que se tornou conhecido como o Livro das Sombras, que era copiado e recopiado à medida que passava através dos anos de um líder do coven para outro. Nós temos aí de origem inglesa o Gardner, e aí de origem estadunidense dos Estados Unidos. O primeiro bruxo a se reconhecer como bruxo foi ele, né, o Raymond Buckland. Naquela época não havia convents nos Estados Unidos, né? Iniciado na Escócia pela grã sacerdotisa de Gardner, ele decidiu seguir os passos dele numa tentativa de corrigir os equívocos disseminados através do tempo, né, falando sobre arte. E aí, mais e mais covens, né, e diferentes tradições apareciam a público, e faziam-se conhecer. Hoje, aquele que deseja ser bruxo tem um vasto leque de tradições entre as quais escolher. Pode ser gardneriana, celta, saxônica, alexandria, druida, algarde, nórdica, irlandesa, escocesa, siciliana, rune, etc. Detalhes de alguma dessas diferentes tradições são apresentadas nesse livro do Buckland, caso vocês queiram ver. E com esse momento em que os covens começaram a aparecer, a bruxaria ela passou a ser notada, né? E mais tradições foram aparecendo, e nós temos aí uma revolução dentro da antiga religião, que seria o aparecimento da bruxaria moderna.